nossa palestra pública do Grupo Espírita Luz da Vida. Hoje nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 6. Mas antes de iniciarmos, vamos ler uma mensagem inicial para preparar o ambiente. A mensagem que será lida será do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E eu vou agora, com o auxílio dos Espíritos, selecionar uma mensagem para hoje. É o capítulo 138 do livro Palavras de Vida Eterna e o título é Ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Comentário de Emmanuel. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face de equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem, e ordem solicita se afirme cada peça no seu justo lugar. E Paulo fala aqui aos Coríntios, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ordem, organização, planejamento, sistematização, tudo que a gente... Aí, Emmanuel vai, primeiramente, nos falando aqui que a natureza nos dá um exemplo de ordem, que existem as estações, existe o ciclo solar, o ciclo lunar, existe a medicina, existem as plantações, tudo obedece a uma ordem. Não é assim uma bagunça, cada coisa acontece, não. As coisas têm uma certa previsibilidade para que a gente possa absorver, né, aproveitar os benefícios da natureza. E aí fala que na obra divina tudo se engendra em princípio de harmonia. Então, para que a gente possa fazer um trabalho, seja ele qual for, seja ele no campo profissional, seja no campo espiritual ou no campo íntimo, há necessidade de ter ordem. E Emmanuel fala, evolução e aperfeiçoamento constitui realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. Todos nós temos tarefa, todos nós estamos aqui em busca da evolução. Agora, como é que nós estamos organizando? Como é que nós estamos executando essas tarefas? Com ordem? Será que nosso espírito está em ordem? Será que estamos espiritualmente organizados com a vida? Organizando as nossas coisas? Organizando a nossa casa? Organizando a nossa agenda? Como é que está a ordem na nossa vida? Porque ele fala aqui, para finalizar, qualquer engenho para atender com segurança, seja qualquer empreendimento, qualquer projeto, né, qualquer construção, para atender com segurança, pede ordem. Já pensou construir um edifício sem ordem? Ele vai cair logo, logo depois, né? E a ordem solicita-se firme cada peça no seu justo lugar. E assim, então, a gente, depois dessa reflexão de ordem,
a gente percebe que tudo no universo está em ordem e que a gente precisa se alinhar, se harmonizar à ordem do universo. Vamos fazer então a nossa prece. Pedimos a vocês que nesse momento mentalizem aqueles que vocês percebem que necessitam de amparo, de socorro, de atendimento. Deus, nosso Pai, inicialmente estamos aqui agradecidos pela oportunidade da reflexão e do estudo. Oportunidade que a doutrina espírita nos favorece intensamente, para que através do conhecimento possamos olhar para nós mesmos e tomarmos atitudes diferentes daquela do passado. Atitude de construção, edificação espiritual, evolução psíquica, evolução da alma. Que essa deva ser, Pai, a nossa ocupação prioritária. Nos desenvolvermos como espíritos imortais que somos. E a doutrina nos traz esses ingredientes para que sejamos bem-sucedidos nessa empreitada, nesse projeto. Então, agradecemos pela oportunidade da doutrina, pedimos pelos nossos irmãos que precisam de um atendimento especial, que sabemos que a espiritualidade em nenhum momento a ninguém desampara, mas reforçamos, doando um pouquinho de nós também, para que eles possam receber um bálsamo revigorante, que possam ter boas ideias, bom ânimo para seguir em frente. E que o nosso trabalho de hoje seja assistido pela equipe espiritual benfeitora desse trabalho, do Grupo Espírita Luz da Vida, e que nós possamos aqui receber da espiritualidade as inspirações necessárias para realizar um trabalho que toque os nossos corações e que nos promova a mudança de pensar, a mudança de sentir e a mudança de agir. E que assim seja. Bom, vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Antes, eu vou ler aqui uma citação que está nesse próprio capítulo, que fala do Consolador Prometido, que certamente vocês já ouviram várias vezes essa citação, que mostra o amor de Jesus por nós. Ele veio, sabia que a obra não estava acabada, e por isso ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. O Consolador prometido é a doutrina espírita, que veio aqui nos ensinar todas as coisas e vai ficar eternamente com a gente. E ele fala aqui, Jesus, do Espírito de verdade. E no item 6 fala do advento do Espírito de verdade, que na realidade são duas mensagens de um Espírito que se assina como Espírito de verdade. O item 5 e o item 6, né? O Espírito de verdade, Paris, 1860, e depois Paris, 1861 e 1863. São 3 mensagens do Espírito de verdade. Quando a gente lê essas instruções, essa mensagem do Espírito de verdade, a gente percebe que é como se Jesus estivesse falando com a gente. Observem bem isso. Parece que ele volta aqui e traz essa mensagem para nós. Então, o advento do Espírito de verdade, o que é advento?
é o aparecimento, a chegada, é aquilo que está começando, que começa ou que se estabelece, que se institui, né? Então, é o Espírito de verdade. Então, eu vou me permitir ler alguns trechos e a gente reflete um pouco sobre isso, para que a gente possa ser mais fiéis ao possível do que está aqui trazido pelo Espírito de verdade. E no item 5 começa: venham como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, esse momento, ele vem trazendo para nós a verdade. O que é a verdade? É a lei de Deus pura e simples. Jesus também trouxe a verdade naquela época, para todos nós. Só que nós não absorvemos na íntegra. Nós ainda estávamos muito ainda, não tínhamos ainda atingido uma maturidade suficiente que nós temos hoje, em termos de inteligência e moral, para entender quem é esse Deus, que lei é essa, o que ela abrange, que na realidade é tudo dentro e fora de nós. Então ele veio trazer a verdade para nós. Então tudo que a doutrina espírita traz reflete a lei de Deus. É a verdade cristalina, sem rituais, sem cerimônias, sem atitudes exteriores. Os ensinamentos da doutrina espírita, eles são ensinamentos para a alma, para nós, espíritos imortais, e não para que a gente utilize esses ensinamentos para mostrar ao outro o que nós estamos fazendo. Não precisamos disso. Precisamos, sim, introjetar esses ensinamentos. E dentro de nós, eles fazem as devidas mudanças e nos promovem a nossa melhoria. E dissipar as trevas, ou seja, fazer desaparecer as trevas. As trevas é tudo aquilo que não leva a gente para a luz. São esses sentimentos nefastos e perigosos que a gente, ao longo do tempo, fez até mesmo com os ensinamentos de Jesus. Deturpamos o amar ao próximo, amar a Deus. Deturpamos os ensinamentos que são para a alma e colocamos mais formas, mais rituais do que a reverência interna ao próprio Pai, ao altar íntimo que os Espíritos falam tanto. Que próprio Jesus, quando veio, falou: quando quiserem falar com o Pai, vá ao seu quarto, feche a porta. E o Pai, que vê tudo que se passa em secreto, vai te responder. Então, ele não fala que a gente precisa ir para um templo, não precisa ir para um local religioso, porque Deus está dentro de nós. É ali que a gente vai encontrar Deus. É na reflexão, na meditação e na profundidade. É ali que estão as nossas trevas também. Aonde está a luz e aonde estão as trevas. As trevas exteriores são resultados das nossas atitudes internas. A cada espírito que se modifica nesse planeta, nós estamos dando um presente para o mundo, para o nosso planeta Terra. Nós estamos retribuindo uma parcela da nossa divindade, o mundo que está à nossa volta. Então, é dentro de nós que as coisas acontecem. Então, a verdade está dentro de nós, porque nós temos a lei de Deus dentro de nós. Mas as trevas também. Então, o que é que o Espírito de verdade veio? Ele não veio fazer um trabalho de massa, de converter todo mundo. O Espiritismo não é para isso. Os ensinamentos de Espírita, os ensinamentos de Jesus, como os ensinamentos espíritas, não são para conversão em massa. Não é conversão em volume, é conversão individual. Então, ele veio para fazer um trabalho dentro de nós, para que a gente vá mudando e vá contribuindo para um mundo melhor. Qual o presente que a gente deve dar para esse planeta Terra? A nossa transformação. Continua. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, você vê que parece mesmo Jesus falando, né? Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles
reina a imutável verdade. Então, está dizendo aqui que a doutrina espírita, ela veio reforçar, ela é o cristianismo do Cristo redivivo. Então, é o renascimento da pureza dos ensinamentos do Cristo. Tem que lembrar os incrédulos que, acima de tudo, reina a imutável verdade, uma verdade que não muda. Qual é ela? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. O Deus bom. Olha só. Quando você fala que Deus é bom, que Deus é grande, que Jesus já falou isso e que a doutrina espírita está falando isso muda muita coisa, gente. Se Deus é bom, o que está acontecendo com a minha vida, se eu considero que é ruim, ou a minha consideração está equivocada, ou eu estou arruinando a minha vida. Por isso que ela está ruim. Porque se Deus é bom, ele não prega a peça na gente. Ele não castiga a gente. Se Deus é bom, ele quer nos aproximar da bondade dele. E tudo ele fará para que nós consigamos alcançar essa bondade. Agora, existem as leis que são imutáveis, como ele fala, da verdade imutável, as leis que nos corrigem, as leis que nos levam para o bom caminho. E essa lei, vou citar uma, a lei de ação e reação, ou causa e efeito, ou causa e consequência, como a gente já ouviu falar. Essa lei é a seguinte: toda consequência, tudo que se passa hoje, teve uma causa. Teve algo que fez gerar essa atitude de hoje. Agora, o que é isso? É um castigo de Deus? Mas é claro que não. Claro que não é. Isso é para que nós possamos nos reeducar. A lei de causa e efeito é uma lei educativa. Se eu faço uma coisa, né? Por exemplo, se eu como demais, né? Vou dar um exemplo bem simplório. Se eu como além do limite do meu corpo, as chances de eu passar mal são muito grandes. E aí eu passo mal. Isso é um castigo de Deus? Não. É simplesmente um efeito de uma causa. Qual é a causa? Comi demais. Qual o efeito? Passei mal. Agora, para que serve? Por que eu passo mal depois de comer demais? Para aprender que na próxima vez eu não vou comer tanto. Porque se eu comer de novo, eu vou sofrer de novo. Um exemplo simples para que a gente possa ampliar isso para tudo na nossa vida. Seja no nosso relacionamento afetivo, seja como a gente lida no nosso trabalho profissional, com o nosso dinheiro. Como é que eu lido com isso? O que é que eu estou plantando lá na frente? Então, Deus é bom e é grande. Grande, onipotente, poderoso, grande de bondade e de misericórdia. E tudo que ele nos traz, tudo que ele permite que a gente passe, tem um sentido positivo ao final para nós, mesmo que a gente não goste. Certamente, assistindo essa palestra, tem algumas pessoas que são responsáveis por filhos, sobrinhos, tutelados, não importa. Vocês não deixam eles fazerem tudo o que eles querem, deixam? Certamente que não, porque se deixa, é errado, porque eles não têm maturidade suficiente ainda para compreender o que é bom e o que não é para eles. Quando crianças, até mesmo quando adolescente e às vezes na fase adulta. Deus permite que determinadas coisas ocorram para que a gente possa perceber que aquela atitude ela é prejudicial para nós. Mas está muito claro, Deus é bom. Então, se estiver passando por um sofrimento, algo muito doloroso, não pense que Deus é ruim, não. Ele está permitindo que você acerte as suas contas com a lei de Deus e se torne mais leve e mais feliz. E o poder, né? Germinem plantas e levantem ondas. Qual o homem que consegue fazer isso? Só Deus mesmo. E aí vamos continuar, né? Que ainda tem bastante coisa aqui.
Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino de meu Pai, e se enveredaram por ásperas sendas da impiedade. Olha aqui. Deus é bom. A gente é que se afastou da lei. Quando a gente se afasta da lei, a gente tem um termo que a gente usa aqui, né? Nós ficamos fora da lei. Como é que vive um fora da lei? Ele tem liberdade? Não. Porque a lei vai chegar até ele. Estou falando na lei dos homens. Imagine a lei de Deus que está dentro de nós. Dessa a gente não escapa. E ele fala aqui. Então a gente foi para as sendas da impiedade. Quanto na história da humanidade a gente não saqueou, violentou, ultrajou, matou, né? A nossa história de conquistas é muito com base na dominação da força. E Jesus, quando veio, ele não usou a força, ele usou a energia do amor. Porque é a energia do amor que consegue realmente conquistar e transformar as pessoas. Mas, como parte de um processo evolutivo, ainda éramos muito embrutecidos, mas passamos para a impiedade. A impiedade, ela é desnecessária. Não precisávamos passar pela impiedade. Está lá nos livros dos Espíritos, né? O Espírito precisa passar pela fieira do mal para poder chegar ao bem? Não, os Espíritos respondem. Pela fieira da ignorância. Então, todo mal que a gente faz, a gente pensa, não, mas isso eu tinha que fazer. Não tinha, não. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos. Ou seja, olha o que o pai quer. Ah, nós estamos em plena numa pandemia. Quanta gente desencarnando, quanta tragédia, quanta coisa. Deus não quer aniquilar a raça humana. Está escrito aqui. Ele quer que a gente, se ajudando, mortos e vivos, nos socorramos mutuamente. Mortos e vivos, mas mortos segundo a carne. Que nós estamos cansados de saber que a morte não existe. Existe a morte do corpo. A morte do espírito não existe. O espírito continua tal qual é. Se é um espírito dócil, chegará no mundo espiritual dócil. Se é um espírito rebelde, vai chegar no mundo espiritual rebelde. Mas aqui, o Espírito de Verdade está dizendo que os desencarnados ajudam os encarnados. E os encarnados ajudam os desencarnados. E todos, na realidade, continuamos a ser espíritos. Temos que nos ajudar mutuamente. O que, a única diferença, é que estamos sem o corpo de carne. Então, ele está falando muito claramente que isso ajuda a gente a ter uma outra percepção da vida. A morte não existe. A gente cansa de falar isso, mas na hora da morte tem que ter medo de morrer. Ai, meu Deus, não fale morte, não vamos falar desse assunto, não, porque atrai. Como atrai? A gente não sabe a hora que vai desencarnar. Pode falar da morte. Dia desse eu estava aqui fazendo uma listinha, falei, vou fazer uma listinha aqui com as minhas senhas, com as minhas coisas, porque, de repente, se eu desencarnar, as pessoas precisam saber. Não, Deus me livre, eu não faço isso, não. Mas não é porque eu estou preenchendo um papel que vai facilitar depois que eu desencarnar, que significa que eu vou morrer. Não é um papel que vai fazer eu morrer. Eu tenho um planejamento espiritual, então eu tenho um período de vida. Mas também, outra coisa, eu posso antecipar, dependendo da qualidade de vida que eu levo. Aí eu posso antecipar isso, né? Mas assim, mortos segundo a carne. Então, quando a gente sabe que a morte não existe, isso deve fazer uma mudança em nós. Tem que mudar alguma coisa. Saber que eu continuo depois da morte, depois de sair do corpo, muda toda a perspectiva. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço agora, vai perpetuar. E lembra da lei de causa e efeito? Ela vale aqui e vale no mundo espiritual. E aí esse Espírito de Verdade vai dizendo, né, que a gente é fraco, né, que a gente, que ele dá recomendação para a gente não afastar o facho que a clemência divina nos coloca nas mãos para clarear o nosso caminho e reconduzirmos ao regaço do vosso Pai. É para isso que serve a doutrina, para iluminar as nossas trevas interiores
e facilitar a nossa ida, o nosso encontro para Deus. Por que temos que encontrar para Deus? Porque Deus é nosso Pai e Ele garante a nossa felicidade, a nossa paz de consciência. Uma felicidade que a gente não tem nem ideia como é aqui, nesse planeta. Então ele vai dizendo que vai se sentindo, né, esse Espírito de verdade, vai tomado pela compaixão das vossas misérias, pela nossa fraqueza, e ele está sempre de mãos estendidas para nós. E ele dá uma recomendação: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Essas revelações da doutrina espírita, gente, não é para ficar bonito, nem um livro ali na estante. Ah, eu tenho a coleção toda de André Luiz. Ah, eu já li tudo. Ok, mas o que que ler esses livros modificou em você? Após ler uma mensagem de Emmanuel, o que que isso trouxe para você? O que que mudou? Não mudou nada? Então acho bom ler de novo. Não mudou nada? Então reflita. Algo naquela mensagem tá lhe chamando para uma realidade. Porque os espíritos não vão se materializar na nossa frente para dizer o que a gente tem que fazer. A gente tem as informações da doutrina espírita. E fala: espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse o segundo. Primeiro, sentir. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é sentimento. Agora, o conhecimento ajuda a dar qualidade desse amor. Primeiro ama. Não fica preocupado só na técnica, na leitura, no conhecimento. E o sentir? Por que ele fala para a gente amar primeiro? Porque o sentir é a nossa essência. A gente sabe, né? Vou voltar ao exemplo da comida para ficar claro. A gente sabe que não deve comer muito. Todo mundo sabe disso. Mas tem um momento que a gente come. O que que a gente sente? O que está ditando ali meu comportamento? É aquilo que eu sei ou aquilo que eu sinto? É aquilo que eu sinto. Eu sei que devo amar uma pessoa que me prejudicou. Mas o que que eu sinto? Se eu sinto amor, ok. Agora, se eu sei que devo amar, mas eu falar, eu não consigo, é mais forte que eu, é essa a minha essência. Não é o que eu sei, é o que eu sinto. Então, primeiro, sinta. E o sentimento mais puro que a gente tem é o amor. O sentimento que funciona e que resolve todas as questões da vida é o amor. O amor se traduz em perdão, tolerância, paciência, caridade, piedade, compaixão, justiça. Isso são o que a gente pode, na nossa faixa evolutiva, detalhar como o amor, que é muito mais do que isso. Mas nós estamos na escola para aprender a amar. Então, quando você fala assim, ama primeiro, é isso. Sente o sentimento mais profundo. E observa o que você sente. Se você quer se conhecer, observe seus sentimentos. Como é que você acorda? Quando você encontra com uma pessoa, ou quando você passa no corredor da sua casa e olha para alguém, o que você sente? Porque se você sente para o outro, quem está sentindo é você, não é o outro. O outro pode ter despertado alguma coisa que está dentro de você. Mas se você sente asco, se você sente raiva, aquilo está dentro de você. Se você sente uma onda de simpatia, aquilo está dentro de você. Se você sente uma compaixão quando vê alguém num momento difícil, a compaixão está dentro de você. Quando o Santo Agostinho fala para a gente praticar o autoconhecimento, observa os seus sentimentos. Observe quando alguém faz alguma coisa que você não gosta. Que sentimentos afloram?
esse é você. Ele fala, primeiro, quando fala amai-vos, este o primeiro ensinamento, está dizendo o seguinte, cuida dos seus sentimentos, cuida deles. E aí a doutrina espírita vem trazendo a lógica. Por que eu devo perdoar o outro, se o outro me prejudicou? Bom, aí a doutrina explica, primeiro, que você já viveu outra vida. Segundo, porque provavelmente, se você está passando por isso, pela lei de causa e efeito, você pode ter provocado e agora está aprendendo que não é bom receber isso. Segundo, e outras possibilidades para testificar a sua determinação de fazer o bem. Então, a doutrina espírita, o ensinamento, ele vai te fortalecer a você se manter no sentimento de amor. E aí, vamos ao item 6, que ele fala o seguinte, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Que a gente eleve a resignação ao nível das nossas provas. Que a gente pode chorar, que Jesus chorou no Jardim das Oliveiras, mas que espere, que os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Gente, isso aqui, para nós que estamos passando na nossa vida as dificuldades, a perda de entes queridos, pressões de saúde, de família, econômicas, profissionais, vivemos num turbilhão da nossa vida. Jesus fala, vem consolar os pobres deserdados. Sabe o que significa isso? Não estamos abandonados. Mesmo que estejamos sozinhos, materialmente, que não tenha ninguém ao nosso lado, o Cristo está olhando por nós. Lembra que ele passa lá e fala, aqui eu desce da árvore que hoje me convém jantar em sua casa. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Estamos aqui perdidos? Não. E a gente, pela literatura, que a gente lê pelos próprios livros de André Luiz, a gente observa como é a assistência espiritual. O tempo todo. E fala, anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Ou seja, segue em frente, meu amigo. Segue em frente, minha amiga. Nós não estamos sozinhos. E essa circunstância que está sendo passada agora é para que as suas trevas reduzam e as luzes, as radiações psíquicas do amor possam aí crescer. E ele fala, e eu, o jardineiro divino, né, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. O jardineiro divino cultiva as nossas almas que não estão esquecidas, o silêncio dos vossos pensamentos. Esse silêncio dos vossos pensamentos aqui, então, traz uma profundidade, porque a gente fica pensando sempre aquilo que a gente quer. Eu quero isso, quero aquilo, vou fazer aquilo, e fulano fez isso, mas eu vou fazer. Silencia o seu pensamento e vê o que tem lá no fundo. Não falamos aqui no início da nossa palestra que Deus está dentro de nós e que a doutrina espírita está fazendo um trabalho interno em nós? Então, silencia o seu querer, silencia o ego e começa a perceber o que Deus quer lá no fundo. Na hora que vier uma coisa adversa, ou alguém lhe tratar mal, que vier aquele seu pensamento, que ele fala que a gente trilhou pelos caminhos da impiedade, para e silencia o pensamento e pergunta, o que é que Jesus gostaria que eu fizesse? Porque ele é o jardineiro, ele que está cuidando de colocar flores no nosso caminho. E essas flores no nosso caminho são colocadas por nós pelas nossas próprias atitudes. O que Jesus quer que eu faça agora, diante dessa adversidade, diante dessa ofensa, dessa calúnia? O que Jesus quer que eu faça? Aí a gente lembra da crucificação. Já sei o que é para fazer. Aí a gente permite que esse jardineiro venha cultivar flores no nosso caminho. Mas precisa silenciar o meu pensamento. Porque o meu pensamento ele ainda está muito inferiorizado. Eu tenho que cada vez mais deixar que o pensamento divino
se sobressaia sobre o meu pensamento. Isso é um trabalho. E para isso que a gente vai tendo esses nossos contratempos da vida. Para que a gente saiba ceder, saiba compreender. Vê como é que a doutrina espírita é algo profundo e fantástico? Essas reflexões que traz para a gente. E aí a gente fica colocando as coisas. A situação está difícil, está tudo muito ruim, fulano não gosta de mim. Não está nada do lado de fora. Nada. Está tudo aqui dentro de nós. O meu mundo é do meu tamanho. Se eu reduzo o meu mundo a perseguir uma pessoa porque eu tenho raiva dela, o meu mundo é daquele tamanho. É o tamanho daquela pessoa. Agora imagina o mundo de Chico Xavier. Qual o tamanho do mundo de Chico Xavier? Se o meu mundo é simplesmente uma coisa pequena, cada um vai colocar o tamanho do seu mundo. Vai depender. Se você está a amar a Deus e ao próximo, né? A parábola do bom samaritano estava lá. Qual era o mundo de cada uma daquelas pessoas? A do samaritano era muito maior, porque ele conseguia identificar o outro em sofrimento. Os outros não. Então, observe seus pensamentos se você não está limitando o seu mundo. E aí Deus não consegue entrar e Jesus não consegue trabalhar. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores, né? Agora estou em dúvida, e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Tudo que a gente soa, que a gente sofre, as nossas dificuldades, podem formar um tesouro para a gente estar nas esferas superiores. Para ir para as esferas superiores, nós precisamos nos depurar do desnecessário. Lembra que Jesus falou? Esforçai-vos por entrar na porta estreita. Se a porta é estreita, precisa deixar muita coisa para trás. Muita coisa para trás. Agora, essa coisa são bens externos, carro, casa. Não. Tudo interno. O amor que eu tenho pela casa, o apelo que eu tenho pela casa, né? O sentimento de posse que eu tenho pela minha mulher ou pelo meu marido. Isso tudo está dentro de nós. É isso que a gente tem que se livrar para passar pela porta estreita. O egoísmo de querer tudo para si está dentro de nós. Precisamos livrar disso, senão a gente não passa pela porta estreita. E ele fala, para chegar nessas esferas superiores, a gente precisa levar o essencial. Para vocês, o que é o essencial para levar para as esferas superiores? O que você acha que é o essencial? Qual será o essencial para que a gente galgue essas esferas superiores? Nós estamos aqui, a coisa está difícil, no nosso mundo. E a gente precisa selecionar o que a gente precisa levar. 2 dicas. Primeiro mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Amor. Segundo, espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, é esse amor, esse resultado do amor é que a gente vai levar para as esferas superiores. O amor que eu faço para o outro, o que eu vou levar não é aquilo que aconteceu com o outro, mas foi o que eu produzi dentro de mim. Porque o outro pode nem agradecer e nem reconhecer que eu estou ajudando a ele. Mas eu fiz alguma coisa. Então é isso que eu estou levando para as esferas superiores. Não é o resultado, não é ver a minha obra, nossa, olha isso que eu fiz. Não, é o que eu trabalhei dentro de mim para colocar para fora que eu vou levar, porque aquilo é a verdadeira propriedade. Ninguém vai levar de mim. Aquela transformação que eu aprendi a olhar o outro sem julgamento. Entendi que ele sofre que nem eu. Isso eu levo para as esferas superiores. Porque para eu ajudar alguém, eu preciso me transformar. Bom, vamos ver o que mais. Aí ele fala aqui, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Está sofrendo? Tá bom.
A maioria de nós sofre aqui na Terra, quase todo mundo. Mas sabe o que você faz para o seu sofrimento ficar um pouco menor? Começa a ajudar o sofrimento do seu irmão. Porque tudo aquilo que a gente coloca muita atenção, aquilo cresce. A gente coloca a nossa energia e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, cresce em ajudar o seu irmão, que aí reduz proporcionalmente o seu sofrimento. A situação não muda, mas você vê de uma forma diferente. Lembra que eu falei que o seu mundo é do seu tamanho? Se você só olhar o seu sofrimento, o seu mundo vai ser do tamanho daquele sofrimento. Se você olhar para o outro e ajudar o outro, o seu mundo vai ampliar. Vai deixar de ser só o seu sofrimento para ser a alegria do próximo que está sendo ajudado. E vai ser a transformação íntima que está sendo feita dentro de nós. A profundidade que a doutrina espírita traz para a gente. Vamos ver o que mais que a gente pode destacar aqui antes da gente finalizar. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O Espírito da Verdade, é o grande médico. É esse. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Ele veio, ele é médico. O médico traz a cura. Não é a cura do corpo, é a cura do espírito. E quem é que ele atende com predileção? Os sofredores. Bem-aventurados os que choram. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. É com Jesus que a gente vai achar o conforto para as nossas angústias. Como é que é isso? Volta àquela base. Se eu ficar apegado ao meu sofrimento, eu vou sofrer mais. Se eu reconheço que esse momento que eu estou passando, ele é um degrau para eu ir para as esferas superiores. Se eu reconheço que Jesus está o tempo todo me amparando e me dizendo o que eu preciso fazer para me melhorar, eu já mudo a minha perspectiva. Já mudo. O que ele fala aqui. Serei consolados. Vou ter conforto. Eu entendo. Se eu entendo que eu sou um espírito imortal, imperfeito, aí pronto. Vou reclamar de quê? De que eu vou reclamar? Não vou reclamar de nada. Imagina, eu estou passando por um momento perfeito para o meu aprimoramento, porque o que me espera lá na frente não é dor e sofrimento, é felicidade. Diferente. Aí fala, não busquei lá de fora, né, a força e consolação, porque o mundo é impotente para dar. O mundo não consegue suprir as nossas necessidades internas. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas. Olha só, o que a gente precisa tirar da nossa alma? A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Só de sermos impiedosos, já estamos em sofrimento. Só de sermos ciumentos, o ciumento, olha como é que o ciumento sofre. Aquilo fica corroendo ele. Se ele não for ciumento, acabou. É simples assim. Um invejoso. Ai, aquilo fica... Para de ser invejoso, acabou o sofrimento. Observe que os sofrimentos, muitos deles, eles são resultado da nossa própria escolha. A impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. O que fala que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. É a lei divina, mas a gente precisa o quê? Estar humildes e submissos à lei de Deus. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste, queridos. Essa mensagem aqui é uma mensagem de conforto, de consolo. Nós nos atrapalhamos
pegamos ensinamentos de Jesus, deturpamos, agredimos os nossos irmãos, porque somos todos irmãos. Mas mesmo assim, Deus misericordioso está nos sustentando. Porque na hora que Ele deixar de nos amar, que isso nunca vai acontecer, a gente deixa de existir. E Jesus está o tempo todo nos conduzindo. Ele diz aqui, chame por mim, chame que eu estarei ali. Estamos em momentos difíceis em que você perceber que não está conseguindo ultrapassar aquele degrau, que você percebe que ele é necessário, chama por Jesus. Clama por ele do fundo da tua alma com fé, que ele vai te ajudar a caminhar. Por hoje ficamos aqui com essas reflexões. É uma prece de agradecimento por esses ensinamentos, pelo amor profundo que Jesus tem por nós, por prometer esse Consolador. E esse Consolador chegar para adiantar o nosso processo evolutivo, que nada mais é acelerar a nossa chegada ao reino de felicidade que está dentro de nós. Muita gratidão pela assistência de Jesus, pela assistência espiritual. Novamente pedimos pelos nossos irmãos em necessidade, mas que nós, que aqui estamos, possamos utilizar esse conhecimento que a doutrina espírita traz para o nosso crescimento. Crescimento como seres humanos, crescimento como seres espirituais. Muito obrigado. E assim, meus amigos, finalizamos o nosso trabalho de hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou o que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte
salvação da humanidade.